Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso culto virtual aqui da Igreja de Moema. Hoje nós não estamos tendo um culto presencial na nossa igreja, mas você é convidado a se juntar conosco aqui para adorar ao Senhor através do nosso canal do YouTube. Que bom que você se conectou com a gente e eu tenho certeza de que você sairá desse culto muito abençoado pelo Senhor. Eu quero fazer uma oração agora com você, para nós começarmos o nosso momento de adoração. Então, se você puder, aí onde você está, feche seus olhos, vamos orar a Deus. Querido e amado Jesus, muito obrigado porque nós podemos estar reunidos como irmãos, mesmo que através das nossas redes sociais. Que o Senhor esteja nos abençoando e tenha uma bênção especial para cada adorador que se conectou nessa noite. Seja conosco, por favor, no nome de Jesus, que eu te peço e te agradeço. Amém. E queridos, para nós darmos a sequência no nosso culto, eu quero convidar você a adorar junto conosco através dessas lindas músicas que serão cantadas aqui conosco agora. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, e mesmo que esteja difícil, não pare, Ele está vendo e colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volta para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar? Volte para o mar alto e no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar? Volte para o mar alto e no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. E Deus conhece tua estrutura e sabe o que está fazendo, e mesmo que esteja difícil, não pare, Ele está vendo e colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volta para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar? Volte para o mar alto e no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar? Volte para o mar alto e no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Sabe por quê? Não é hora de parar. Deus contemplou
te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar onde no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Amém. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. O universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Eu sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber na água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. E nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. O universo se formou no seu falar. E a teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Eu sei que há um Deus a te guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica. Ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, ninguém
explica, Deus. Ninguém explica, Deus. Ninguém explica, ninguém explica, Deus. Que amor é esse que do nada me criou, soprou em mim o Espírito e assim me fez viver? Que amor é esse que ao meu lado sempre andou, por onde quer que eu fosse, ajudando-me a vencer? Que amor é esse que um dia me salvou do meio dos meus erros, estendeu-me a sua mão? Que amor é esse que esqueceu o mal que eu fiz e em toda a minha vida e me deu seu perdão? Oh, sim, eu sei que amor é esse. Vou dizer a quem quiser ouvir, levanto minha voz ao céu. O amor maior que nunca hei de compreender, o amor que tudo pode, é o amor de Deus. Que amor é esse que transforma o coração, que dá sentido à vida, que redime o pecador? Que amor é esse que concede salvação, justificando o homem sem contar o que passou? Que amor é esse que nos prometeu voltar pra dar a vida eterna a quem nele apenas crer? Que amor é esse que a própria vida deu, deixando sua glória, vindo ao mundo pra morrer? Oh, sim, eu sei que amor é esse. Vou dizer a quem quiser ouvir, levanto minha voz ao céu. O amor maior que nunca hei de compreender, o amor que tudo pode, o amor que tudo pode, é o amor de Deus. Que belas músicas essas, não? Tenho certeza de que você, assim como eu, foi abençoado por esses lindos louvores. E agora chegou um momento muito especial do culto, onde nós vamos abrir a palavra de Deus e juntos vamos meditar um pouco a respeito daquilo que Deus tem para nos dizer nessa noite. E para que nós comecemos o nosso culto, hoje eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar a Deus pedindo a bênção sobre o estudo da palavra neste momento. Então feche seus olhos, se assim você puder, vamos orar. Querido e amado Jesus, nós vamos abrir a Bíblia agora e o nosso pedido é que o Senhor esteja conosco e fale conosco,
que ao abrirmos a Tua palavra, o Santo Espírito trabalhe na nossa mente e no nosso coração, que saiamos daqui certos de que nós encontramos no Senhor aquilo que precisávamos. É no nome de Jesus que eu te peço. Amém. Querido, você está com a sua Bíblia aí? Se você não estiver com ela, corre ali, pega ela, é importante que você acompanhe conosco o texto. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, fica no Novo Testamento. E enquanto você vai abrindo, eu quero dar para você algumas informações que são importantes para que nós entendamos o texto que nós vamos ler nessa noite. A carta aos Filipenses, ela foi escrita por Paulo. Paulo havia fundado a igreja de Filipos na sua segunda viagem missionária. Ele estava querendo ir para uma outra região, mas Atos 16 diz que ele foi advertido em sonho por um anjo que dizia, olha, vai para a região da Macedônia. E ali Paulo começa a sua segunda viagem missionária. E ao chegar ali na região da Macedônia, ele chega na cidade de Filipos. A cidade de Filipos era uma boa cidade. E logo que ele chega, no dia de sábado, Paulo procura um lugar mais afastado. Ele estava com seu companheiro de viagem e ele procura um lugar mais afastado onde os dois poderiam adorar a Deus ali sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. E eles chegam ali perto de um rio. E ali perto daquele rio, eles encontram uma mulher chamada Lídia. Essa mulher chamada Lídia conversa com eles, Paulo apresenta o evangelho para ela se converte ao Senhor, não apenas ela, mas toda a sua casa, e assim nasce a igreja de Filipos. A igreja de Filipos, ela começa a crescer. Paulo, ainda naquela viagem, ele é preso, ali na cidade de Filipos mesmo. E Deus liberta ele da prisão através de um milagre maravilhoso que você pode ler depois, a maneira como Deus agiu de uma maneira poderosíssima. Mas é importante nós falarmos desse episódio, porque foi nesse episódio que a igreja começou a crescer mais ainda. Porque ali o carcereiro da prisão, onde Paulo estava, juntamente com toda a sua família, também é convertido ao Evangelho, também é convertido a Jesus. E agora a igreja começa a crescer, ela começa a tomar forma. E Paulo, ao longo de todo o seu ministério, ele acaba tendo um carinho muito especial pela igreja de Filipos. A igreja de Filipos ajudou Paulo financeiramente muitas vezes e aparentemente ela não era uma igreja que dava problema. Quando você lê as cartas do Novo Testamento escritas por Paulo, você percebe que na maioria das vezes Paulo está escrevendo ou para dar um puxão de orelha ou para resolver algum problema. Sempre tem alguma coisa para ser resolvida na igreja. Mas na carta aos Filipenses, aparentemente não havia nada de dificuldade, não tinha nenhum problema. Nós percebemos que havia uma boa liderança, ela era liderada por bispos e diáconos, ela sofria algum tipo de perseguição, nós vemos pela carta, no 1:29. Isso era uma coisa boa, isso queria dizer que a igreja estava cumprindo o seu papel. E ainda que houvesse alguma discordância ali entre duas mulheres, Sintique e Evódia, segundo Paulo fala lá, Filipenses capítulo 4, verso 2, a igreja parecia, assim, não enfrentar nenhum problema doutrinário muito grande. Era uma boa igreja. E, como eu disse a você, a carta aos Filipenses era uma carta de alguém que era muito querido da igreja e que amava muito aquela igreja. Eram conselhos espirituais muito especiais que o pastor que havia fundado aquela igreja estava dando agora para os membros da sua comunidade. E dentre tudo que Paulo fala, que nós poderíamos meditar aqui, eu quero conversar com você sobre uma oração que Paulo faz pelos seus membros, que está aqui no capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 11. Ele diz assim, olha, e eu também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante a Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Paulo aqui fala de pelo menos 6 coisas, as quais ele tinha o desejo que fossem uma realidade na vida dos crentes da igreja de Filipos. E aqui eu quero comentar com você a respeito dessas 6 coisas de uma maneira muito breve. Acompanhe comigo a primeira, aqui no versículo 9, ele começa dizendo assim, olha, eu também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Então, o primeiro desejo de Paulo era que o amor dos filipenses, ele aumentasse mais e mais. E o amor aqui, a palavra usada, é ágape. Não é um simples amor que busca interesse ou qualquer coisa. Esse é um amor
que está disposto a se sacrificar, é o amor que pensa antes no outro, ao invés de pensar em si mesmo em primeiro lugar. É o amor que está disposto a perder para que o outro ganhe. É o amor que nós encontramos a descrição lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, um texto que nós conhecemos tão bem e que você pode procurar depois e dar uma olhada. E é importante ressaltar que não é que os filipenses não tivessem amor entre eles, que eles não estivessem dispostos a se sacrificar uns pelos outros. O desejo de Paulo é que esse amor que eles já tinham aumentasse mais e mais. Sabe, querido, o amor que todo cristão deve ter em seu coração é o amor que está disposto a se sacrificar pelo outro. É um amor que olha para Jesus, vê o sacrifício que Ele fez por nós e internaliza isso na sua vida e diz assim, olha, eu tenho alguém que deu a vida por mim. Eu posso sacrificar um pouco de mim mesmo para que o outro seja abençoado, para que a vida do outro seja melhor vivida. Então a primeira coisa que Paulo queria era que o amor dos filipenses aumentasse mais e mais. A segunda coisa vem logo em seguida, ele diz assim, olha, que o amor aumente mais e mais em pleno conhecimento. E aqui esse conhecimento, queridos, é importante você entender que ele não é apenas um conhecimento intelectual, um conhecimento teórico, é um conhecimento que tem uma natureza intrinsecamente relacional. É o conhecimento que você só tem quando você passa tempo com uma pessoa. Você só conhece alguém de fato quando você passa a se relacionar com ela, quando você gasta tempo, quando você investe nesse relacionamento. E esse conhecimento é exatamente o conhecimento que Paulo queria que crescesse dentro da igreja dos filipenses. Mas se relacionar com quem? Que tipo de conhecimento? Ok, é um conhecimento relacional, mas essa relação era em relação a quem? Queridos, esse conhecimento, ele é um conhecimento especialmente sobre Deus, sobre as suas verdades, um conhecimento que só vem através do relacionamento. E não se engane, nós só podemos conhecer a Deus de fato se nós passarmos tempo com Ele, nos relacionando com Ele, investindo parte do nosso tempo para estar junto com Ele. A teologia, enquanto estudo de Deus, ela é importantíssima. Nós estudarmos, termos o conhecimento teórico, tudo isso é muito importante. Mas se o nosso conhecimento for apenas teórico, ele é um conhecimento vazio. Falta alguma coisa. Nós precisamos conhecer a Deus de maneira relacional, passando tempo com Ele. Essa é a segunda coisa. A terceira coisa que Paulo desejava para os seus conversos, para a sua igreja, era que eles aumentassem em pleno conhecimento e em toda a percepção. E o que é essa percepção? Percepção é perceber. Será que é apenas isso que Paulo está dizendo? Eu acredito que não. Essa percepção vai muito além do meramente perceber. Tem um sentido mais de discernimento, de você saber fazer um julgamento moral das coisas, de saber olhar para as situações e tomar decisões corretas, pautadas na palavra de Deus. Tem a ver com saber enxergar a verdade e a operação da graça na vida das pessoas. É agora, com as lentes do amor e do conhecimento de Deus nos nossos relacionamentos, saber agir, saber reagir ante as diversas situações que a vida nos impõe, tanto dentro da igreja como fora da igreja. O conhecimento é você saber a verdade. O discernimento é você saber quando e como aplicá-la. O discernimento é aquilo que Jesus usava em todos os seus relacionamentos. Quando, por exemplo, na história de João capítulo 8, aquela mulher surpreendida em adultério é trazida até Jesus. A lei dizia que ela deveria ser apedrejada. Mas Jesus, ele olha para aquela mulher, ele lê o seu coração, ele lê a sua história, e ele não faz apenas uma aplicação fria da lei, ele age com misericórdia, restaurando a vida daquela mulher. Para Paulo, o amor tem que compreender com exatidão e aplicar a verdade com discernimento e também com bom senso. A quarta coisa que nós vemos aqui no versículo 10, Paulo continua dizendo assim, olha, para aprovares as coisas excelentes e serdes sinceros. Serdes sinceros. O que é aqui a sinceridade? Será que a sinceridade é falar tudo que eu quero? Olha, eu sou sincero, eu falo na cara mesmo. Tal. Será que é isso que Paulo está dizendo? Quando nós vamos
para as línguas originais, no caso o grego aqui, na carta aos Filipenses, um leque abre na nossa mente para nós entendermos de uma maneira um pouco mais profunda o que Paulo está dizendo. E a palavra que ele usa aqui, quando ele escreve sinceros, é uma palavra que, numa tradução mais literal, teria um sentido de discernir pela luz do sol. Era uma ideia de você não encontrar manchas quando exposto à luz. Era uma palavra muito usada, por exemplo, no comércio de pedras preciosas. Algumas pedras preciosas, quando você pega elas parecem ser perfeitas. Mas quando você coloca elas e expõe elas a uma luz muito forte, a luz do sol ou uma luz artificial, você encontra algumas manchinhas dentro dessa pedra. E ela perde um pouco do seu valor. E o que Paulo está dizendo é que nós devemos ser como pedras que, discernidas pela luz do sol, não tenham manchas. É uma ideia de você ser inculpável perante Cristo e a comunidade, você não ter o que esconder, é viver uma vida aberta. Uma vida tão aberta que você é confiante de não esconder as coisas das pessoas. E você não tem vergonha da vida que você vive, porque você vive num relacionamento tão profundo com Jesus, que já não é você quem vive, mas é Cristo que vive em você. Então o desejo de Paulo era que os crentes de Filipos crescessem no relacionamento com Deus, se tornando homens e mulheres sinceros, semelhantes a Jó. Homens e mulheres que se desviam do mal, que Deus pode olhar e dizer, olha, esse é o meu servo, é alguém que me serve de todo o coração. A quinta coisa, que está ainda na mesma sentença, no versículo 10, ele diz, olha, para ser de sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. O que seria inculpáveis? Será que seria não ter culpa nenhuma, né? Pelo que nós encontramos na palavra, uma ideia de você não ter pecados? Queridos, nós sabemos que nós só seremos livres do pecado quando Jesus voltar. Até lá nós seremos pecadores. Essa ideia aqui de sermos inculpáveis para o dia de Cristo, numa tradução novamente mais literal, teria uma ideia de ser alguém sem escândalo nenhum, ou quem sabe até não provocar o tropeço de ninguém ou sem tropeçar. Aqui Paulo pode estar querendo usar os dois sentidos. O cristão, ele deve igualmente ter cuidado para evitar os obstáculos que a vida nos impõe, que possam fazê-lo vacilar na fé, que possam fazê-lo pecar e agir contra Jesus, mas o cristão também deve não ser pedra de tropeço para as pessoas. É quando eu passo agora a viver a minha vida, não de maneira egoísta, mas pensando nas consequências das minhas ações. O que eu estou fazendo? Está fazendo com que outra pessoa peque? O meu humor está fazendo com que alguém peque por conta disso? A maneira como eu ajo? Sabe, você prestar atenção, se desviar do mal, para que você não seja pedra de tropeço para ninguém. Mas não apenas não ser pedra de tropeço, você também prestar atenção em você mesmo, para que você não tropece. Sabe, nós todos conhecemos quais são as nossas fraquezas. Nós sabemos aquilo que é mais difícil para nós sabemos aonde nós somos mais tentados. E se eu sou alguém, por exemplo, que me recuperei do alcoolismo, eu não vou ficar passando na frente do bar, me reunindo com os mesmos amigos que anteriormente eu bebia. Eu vou mudar a minha vida, eu vou mudar a minha rotina para que eu já não seja tentado a voltar para aquilo. Com a nossa vida espiritual é a mesma coisa. Se eu sei que eu tenho mais dificuldade em algum ponto, eu devo fugir disso, para que eu não seja tentado e venha a tropeçar. E por fim, a sexta coisa, no versículo 11, Paulo diz, para que vocês sejam cheios do fruto da justiça, o qual é mediante a Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Essa expressão, o fruto da justiça, é uma imagem comumente usada nas Escrituras para retratar as qualidades de caráter que são produzidas pela obra de Deus dentro da personalidade do crente. O fruto da justiça, ele está descrito lá em Gálatas, no capítulo 5, verso 22 e 23, ali, chamado de frutos do Espírito. E diz que o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão e o domínio próprio. Sabe, queridos, Paulo faz questão de pontuar aos filipenses que esse fruto ele só pode ser produzido por Jesus Cristo, por uma transformação interior que é operada pelo Espírito de Deus. Não é algo que nós conseguimos com as nossas próprias forças, mas apenas com o atuar do Espírito no nosso coração. É por isso, queridos, é por essa razão, na verdade, que a vida em amor,
A vida que é cheia do pleno conhecimento, que sabe discernir, que é sincera, que é sem escândalo e que produz os verdadeiros frutos na vida do cristão, ela é vivida para a glória e louvor de Deus, como Paulo termina no versículo 11. Somente Deus, queridos, é capaz de nos tornar melhor do que nós podemos ser. Se o seu desejo é que essa oração de Paulo seja real na sua vida, eu convido a você a se relacionar de maneira mais profunda com Deus. A minha oração hoje, não apenas por vocês, mas também por mim, com certeza, é para que nós alcancemos um relacionamento tão profundo, mas tão profundo com Deus, a ponto de nós sermos um exemplo vivo dessa oração que Paulo está fazendo aqui para os filipenses. O meu desejo, a minha oração, é que essas palavras que nós lemos e estudamos nessa noite, elas sejam reais em nossa vida e que nós possamos mostrar em nossa vida os frutos do Espírito para a honra e glória de Deus a cada dia. Esse é o meu desejo, é a minha oração, e para nós encerrarmos, eu quero convidar você a fazer mais uma oração. Então feche seus olhos, vamos orar. Querido e amado Jesus, que a cada dia o Senhor nos ajude e nos ensine a nos relacionarmos com o Senhor de uma maneira mais profunda. Que nós possamos ter a certeza, Pai, de que o Senhor tem cuidado de nós e que ao olharmos para isso, não queremos nunca ir para longe do Senhor. Eu peço uma bênção muito especial agora, Pai, sobre cada um que esteve conosco até agora, que se conectou aqui nas nossas redes sociais, que a Tua bênção esteja sobre ele e sobre a sua família. É no nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Até mais, querido, que Deus abençoe você, fique com Deus e uma boa noite para você.